Quando você espera tá tudo pronto pra começar, você já começou muito tarde. Porque a gente fica pronta na jornada. Então, não foi assim, vocês já sabiam o que fazer, entraram no mercado já sabendo tudo, sabe? Se é que fica pronto um dia, né? Não, você tá sempre mudando. Então, às vezes as pessoas ficam muito assim, o que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito? Né? Eu lembro na faculdade que o professor perguntava assim, aonde você quer estar daqui 5 anos? Caralho, eu não sei nem onde que eu vou estar daqui 2 meses. E eu me achava uma incompetente, assim, né? Porque eu não conseguia visualizar onde eu queria estar daqui a 5 anos, ou poderia estar, ou, né, achava que deveria estar em 5 anos. Eu falo, cara... E aí você fica com aquela coisa na sua cabeça, né? Pra quem não sabe o destino, qualquer caminho serve. Eu falo, poxa, eu não sei o meu destino. E hoje, trabalhando e estando no mercado, no empreendedorismo há alguns anos, né? Porque a gente não começou no empreendedorismo com a resina. Sim. A gente começou com uma empresa antes que quebrou, que deu errado. Eu percebo que, na verdade, é o propósito que te encontra, sabe? Para quem tá em movimento, uma hora o propósito te encontra. Uma hora você chega, você acha, assim. Então... Visualiza, você visualiza, você percebe. Então, o que a gente percebe, né? O que a gente entendeu, assim? A gente começou com o nosso propósito inicial, que era, a gente perdeu R$500 mil em uma empresa que deu errado, a gente perdeu todos os bens que a gente tinha, então a gente tinha apartamento, tinha carros, tinha... Esse barracão. é o furacão que você falou, né? A gente, assim, não comecei assim, eu era pobrezinha, uma história triste. Não, cara, eu estudei a vida inteira em escola particular, morei em casa com piscina quando ninguém tinha nem se falava em ter piscina em casa. Lucas também teve uma condição boa, sabe? A gente, inclusive, se conhece de criança, estudava na mesma escola. Caramba, sabe? Legal, não sabia não. Ele estudava com meu irmão. Então, assim, a gente tem a gente teve, sabe, possibilidades na vida, assim. E... fiz faculdade, fiz mestrado, dei aula em universidade, ganhava bem, né? Quando a gente inventou de empreender, né? E sem ter conhecimento nenhum. Eu era funcionária pública. O que eu tinha conhecimento de empreendedorismo, de gestão de empresa, de cliente? Não sabia nada disso. Eu ia lá, dava minha aula, ia embora, no final do mês pegava meu salário. E era a vida que eu tinha. O Lucas já era mais da veia do empreendedorismo, né? Já trabalhava mais com isso. Então, tinha já esse patrimônio que, poxa, a gente tinha 20 e poucos anos, não era pouco você ter R$500 mil ali em patrimônio, etc. Começou a investir num negócio, o negócio deu errado. E aí, quando a gente se deparou com a resina, foi para sair do buraco que a gente tava, né? A gente não tinha dinheiro para pagar a conta de água, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a gente não tinha dinheiro para pagar a luz, né? Então, a luz cortou, a gente morava numa casona enorme, 1.000 metros quadrados, piscina, um monte de coisa, só eu e o Lucas aqui em Campinas. E aí, a gente se viu não podendo nem bancar aquilo, né? A gente foi para uma casa bem menor, tipo 5 vezes menor, entulhou todas as coisas, não cabia. Levou meses pra gente conseguir fazer a mudança tudo, porque não sabia onde enfiar, coisa que a gente teve que vender. Mudar de casa menor pra maior já é ruim, de maior pra menor. Nossa, não, e loucura, não era só um pouco, não era pra manter mais ou menos o mesmo padrão, era 5 vezes menor, era uma casa de 200 metros quadrados, não é pequenininha, mas também não tinha nem como ser menor que aquilo, né? A casa, assim, o terreno era 200 metros quadrados. Isso ainda só vocês dois, né? O Samuca não... Já tinha o Samuca. Já tinha. O Samuca nasceu na casa maior. Na casa maior. Quando tudo começou a dar errado, assim. Tipo, eu tava bem, aí ele nasceu, aí tudo começou a dar errado. Entendi. E aí ele era um nenezinho bem pequeno, né? Menos de um aninho ali, foi tudo acontecendo. Foi na Copa passada, né? 22. De 22. A gente fez a mudança bem no meio da Copa. Passou a Copa pintando a casa. Porque eles deram um orçamento de 10, 12 mil pra pintar a casa. Eu falei, não. Não tem como pegar essas mangas aí. A gente mesmo pintou, tirou chuveiro, já vi foto disso, verdade. Uma loucura, assim. Foi uma loucura. Sem rede de apoio, porque nossa família é toda do Paraná. Sim. A gente veio pra cá por conta da empresa anterior, né? Então, assim, tava tudo aquela loucura. E nessa casa pequena, o custo era bem menor. A gente fez essa mudança no braço, assim, né? Veio minha mãe, né? E aí a gente
todo quem podia ir ajudando, a gente foi carregando, porque não tinha nem como pagar um caminhão de mudança. Ou coisas do tipo, sabe? A gente mesmo pintou, enfim, foi fazendo o que dava para fazer, né? E aí, quando a gente se deparou com a resina, foi bem nesse momento que tudo estava muito difícil, né? As contas estavam todas sem pagar, a gente não tinha dinheiro, não tinha perspectiva. E aí, a minha irmã, que tem uma empresa muito renomada na área da beleza, fez o convite, né? Eu queria desenvolver alguns produtos para minha marca e tal. E eu sou engenheira mecânica e trabalho com desenvolvimento de produtos há 15 anos, né? Então, ela falou, será que então você não podia desenvolver os produtos para minha marca? Porque daí eu consigo ter um melhor posicionamento no mercado, né? Um brand, eu vou ter minha marca, os meus produtos, coisa personalizada. Eu falei, você quer desenvolver produto? Eu sei fazer isso. Então, eu não entrei, um propósito de transformar vidas e não sei o quê. Não, tinha que transformar a minha vida primeiro. Eu tinha que dar conta da gente, nem sabia né? Que esse era o propósito. A gente nem sabia, por isso que eu digo o propósito encontra a gente, sabe? A gente precisava estar num lugar que Deus estava colocando a gente, confiar, sabe? E ela falou, você quer que eu desenvolva o produto? Isso eu sei fazer, isso eu posso fazer de dentro de casa. Porque como que eu ia arrumar um trabalho fora? A gente estava saindo de pandemia, 2022, eu com uma criança recém-nascida, né, de 6 meses... Sabe? Como que a gente ia num lugar que a gente não tinha rede de apoio nenhuma, não conhecia ninguém, não conhecia nada, sem dinheiro, tudo ferrado, ia deixar com quem, ia pôr aonde, sabe? Uma loucura. Eu falei, não, eu consigo fazer isso em casa. E aí, pesquisando, eu falei, poxa, a resina vai ser um produto, uma matéria-prima legal para isso, porque essa é a parte que o engenheiro faz, né? Ele define o produto que vai ser criado e ele estuda qual material que é mais adequado para a criação daquele produto. Tanto em termos de custo-benefício, tá bom, porque tudo é possível, mas vai dar valor de venda? Porque se também ficar extremamente caro, não adianta você fazer o produto. É uma equação de todas essas características. O material agrada, faz escala. sentido. Sim. A produção... Né, se for fazer plástico, tem que ser produção de milhares de peças mensais, porque você tem que fazer molde, um monte de coisa. Que matéria-prima que é adequada? E a gente se deparou, eu falei, a resina vai ser legal. A minha irmã tem uma marca na área da beleza, eu vou fazer uma peça que entrega beleza, que a produção, ela é meio artesanal, mas você consegue ainda dar uma escalada, fazer 100 peças mês. Não é igual o plástico que você precisa fazer 1.000, 10.000, né? O plástico faz 1.000 dia nos moldes plásticos, né? E também não vai ficar caro. E aí foi estudando, falei, a resina vai ficar legal. Aí eu mostrei algumas ideias pra minha irmã, ela curtiu, né, para o desenvolvimento desse produto. E aí eu comecei pela epóxi, que todo mundo começa não a produzir, a estudar a resina epóxi, que era o que a gente via no mercado. E aí, fazendo análise de custo, eu percebi que a resina epóxi não ia dar valor de venda no final, porque eu tinha que produzir, vender pra minha irmã, pra ela vender no site dela, né? Para as alunas dela, o público dela. E aí ia chegar na mão dela muito caro, ela não ia conseguir ter valor de venda no final. E eu falei, poxa, essa resina aqui não vai dar certo, será que não existe outra? Aí me deparei com a poliéster. E aí a gente começou, de fato, a produzir as peças com resina poliéster. Mas qual que era o nosso objetivo ali? Ganhar dinheiro. A gente precisava ganhar dinheiro. Precisava pagar boleto. Precisava pagar boleto, precisava fazer as peças. E aí... a gente se viu naquela situação que estava financeiramente lamentável. Cara, a gente teve uma época, assim, cortou a água da casa. E essa casa que a gente mudou, que era pequenininha, ela tinha uma piscina. Você conheceu a casa, né? Ela tinha uma piscina. É essa que eu fui? Aquela que você foi, aquela Que a gente menorzinha. gravou? Não era... Laranjinha, salmão, né? Aquela casa, imagina que a gente morava numa 5 vezes maior que aquela. Aquela casa já era bem boa. O terreno dela era bom, né? A casa era pequenininha, mas ela deu pra se encaixar super bem. Ela era o que a gente precisou, assim. E ela tinha uma piscina, aquela casa. A gente ficou 1 mês tomando banho na piscina. Caralho, velho. Porque não tinha água. Não tinha água. A água que ficou da caixa d'água, a gente deixou pra fazer comida. Deixa essa água aí pra gente fazer comida. E a gente tomava banho na piscina. Lavava a calçada com a água da piscina. Quente, né? Sorte que é quente, que tava verão nessa época. Campinas é quente pra caralho, né? Abafado, né? E a gente dava banho na criança de 10 meses na piscina. Baldinho. No baldinho. Muito louco isso, né? Nossa, até arrepia. Porque eu imagino que nesse momento vocês deviam... Com o Samuca devia ser tudo uma grande brincadeira, né? Vocês deviam estar zoando, lúdico, só que vocês... Caralho, mano, o que a gente vai...
A gente precisa sair disso, né? A gente precisa... A gente tinha uma ideia. Sabe, Pedro? Só que a ansiedade faz você já querer executar Então, logo, né? é muito louco isso, né? Que eu acho que uma coisa que o Lucas pode até falar com mais propriedade, porque ele viveu junto comigo. Mas se você me conhecesse nessa época, você nunca ia falar que a gente estava passando por nada disso. Que a gente estava passando por dificuldade financeira, que estava difícil. Eu estava sempre assim. Confiando. De boa, assim. E eu lembro que ele... Eu fiquei um pouco estressado, né? E ele ficava mais nervoso. Você já tinha Nossa. quebrado uma vez, né? Essa época vocês já tinham quebrado a empresa Já. de... Era por conta a gente tava vindo dessa falência, Tá. né? E tentando recomeçar. Legal. Sem nada, sem dinheiro, sem nada. Essa era a empresa que fazia o coisinha de alagador, Os essas coisinhas. trituradores, Tá. Aí, eu lembro de um dia a gente sentar, assim, nessa fase de mudar, né, de uma casa pra outra, a gente sentar no chão da sala, assim, aquele foi a única vez que eu lembro do meu coração apertar, sabe? De eu olhar e falar assim, Deus do céu, qual é o seu plano pra nossa vida? Porque tá difícil, o Lucas preocupadíssimo, assim. E aí eu falei, não, a gente conversou, eu falei, não, amor, vai dar certo e tal. E ele, o mundo tá desabando, tá tudo dando errado, a gente não tem dinheiro pra nada, Mali tá só comendo ovo, tomando banho na piscina, essa loucura acontecendo, e você tá aí de boa. Como se nada, tipo assim, conversando com as pessoas, dando risada. Daí eu falei, cara, o que eu posso fazer? Pra além do que eu já tô fazendo. O que a gente pode fazer? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é muito certa, que é, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai ao reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é uma promessa. Não é assim, talvez as demais coisas, não é. As demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu falei pro Lucas, eu tô fazendo o possível, a minha parte. Eu tô buscando o reino de Deus. As demais coisas me serão acrescentadas. É promessa. Se eu ficar ansiosa, eu vou olhar para Deus e vou dizer que Ele tá mentindo para mim. Deus não é homem para que minta. Então eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ser a pessoa que vai ficar nervosa por aí. Eu sei que vai acontecer. A minha pergunta não é se, minha pergunta é quando. Minha pergunta sempre foi essa, quando? Então o que a gente fez foi sempre trabalhar muito. Você fala, pô, vocês são do corre. Porque a gente sabia que ia acontecer. A gente só precisava encurtar o quando. Então, quanto mais energia a gente colocasse, quanto mais a gente se desprendesse daquilo, do medo, sabe? Das opiniões, do que o outro vai pensar. Não tava nem aí. Você imagina o que as pessoas pensaram. Eu sou engenheira mecânica, mestre, tenho uma carreira, dei palestra internacional, tenho patente de produto, um monte de artigo publicado, alunos. E a hora que eu comecei a trabalhar com artesanato em resina, fazendo as peças dentro de casa, aquela loucura, criança no meu colo, todo mundo, nossa, Laís é engenheira, vai fazer resina, tão inteligente, não é? Isso aí, a gente... Inclusive vindo da família. Da né? família, de amigos, sabe? Eu falei, cara, eu não tô preocupado com o que os outros vão pensar. Eu nunca estive. Eu sei qual é o meu lugar. E eu sei que eu tava fazendo aquilo de acordo com o propósito de Deus. Eu falei, as demais coisas me serão acrescentadas. O resto, eu não tô nem aí. Tô trabalhando com verdade, com integridade. Pode vir 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita. E eu não vou ser abatida. E a gente vai, Bedu. Então, nessa caminhada de ir, de seguir o que a gente tinha que fazer, sempre com muita integridade, a gente foi percebendo que esse trabalho da resina foi tirando a gente de um buraco. Porque a gente começou a botar a cara a tapa. Eu não sabia direito o que fazer. Eu fiz esse projeto, a gente vendeu ele para minha irmã por R$12.000, esse primeiro projeto, essa primeira produção. Mas, pra gente conseguir entregar essa primeira produção, a gente levou 1 ano. Porque a gente não sabia trabalhar com a resina. Aprendendo. Mas eu entendia muito sobre ciência de materiais. Então, a gente começou a ter muita dificuldade com o processo. Não dava certo, a peça ficava grudenta, e ficava enrugada, e amarelava, e trincava, ficava cheia de casca de laranja. Eu falei, cara,
não dá certo. Isso aqui eu queria botar fogo na resina que eu tinha comprado. Não dava certo de jeito nenhum. E aí, um dia eu... E as peças tinham várias características, né? É, Pra fazer uma peça, tinha 7 peças. o projeto da minha Eu Eu irmã. lembro, Não, era é. uma plaquinha. Assim. É, bem complexo. era placa, era maciço, Sim. era peça Pequenininho. pequena, peça grande. Então, assim, era um projeto que parecia simples a gente olhando, mas ele era complexo na execução, né? Só que a gente não sabia disso. A gente foi descobrindo no caminho. E aí eu fui percebendo que não dava certo. Eu falei, poxa, não é possível, cara. Eu desenvolvi material, desenvolvi material químico mesmo, em laboratório, em capela, e aquele monte de coisa, sabe? Fiz tanto estudo de material. Não é possível que um material que é comercial vai me dobrar, que eu não vou achar como é que trabalha com isso. Aí eu parei de estudar resina como um artesanato comum, fazer testes e tal, que é o que todo mundo faz, né? Ali fazendo mesmo, no mão na massa, e comecei a estudar ela como um material químico mesmo. Então, na época, eu baixei um monte de tese de mestrado, de doutorado, artigo científico, em inglês, em português, em espanhol, e comecei a estudar, na época que não tinha chat GPT ainda, né, para ajudar a gente na curadoria do material, e comecei a estudar a resina como um produto químico. E comecei a entender sobre ligações químicas da resina. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque daí o que eu comecei a entender? Que, poxa, por que forma o grude? Por que forma a cratera? Por que ela trinca? E aí eu comecei a perceber que são toda questão de formações químicas mesmo, né? De reação. Ah, a resina vai formar se ela estiver em contato com a umidade quebra a cadeia polimérica, ela se liga com o oxigênio, a hora que ela se liga com o oxigênio, a gente tem uma formação de formaldeídos, os formaldeídos vão gerar cratera. Aí comecei a ler micrografia, sabe? Aquelas imagens de microscópio, comecei a entender. Eu falei, poxa, se eu entendo o que causa o problema, eu acho a solução. E aí eu comecei a achar a solução para cada um dos E às problemas vezes que ele uma tinha. solução, um problema que você identificou tecnicamente, você encontra com uma solução caseira, né? Não, Isso que é muito da hora, né? completamente, porque se você entende o que causa aquilo, É. então eu posso fazer um isolamento disso, eu posso acelerar isso, É. eu posso otimizar isso daqui. E eu comecei a fazer essas otimizações na química da resina, né? Pra otimizar as reações químicas. E aí a gente começou a ter umas peças assim, ó, surreais. Pá. Nisso o Lucas veio com a parte de acabamento, então... É isso que eu ia falar, foi essa mesma época que você estudou essa parte de acabamento ou era um conhecimento que você já tinha antes eu já disso? tinha empreendido no mercado automotivo, né? Em Tá. 2013. Em 2013 eu tinha um lava-jato com estética automotiva. E até fui pra Argentina na época, Buenos Aires, que tinha uma franquia de lá. Tá. Conheci laboratórios de produtos automotivos lá, contatos com indústria, panos, fibras, né? Que aqui não tinha ainda Que na época. legal. Era muito precária mesmo. E aí eu fiquei 3, 4 anos com a estética. Então eu tinha uma noção, né? E aí Deus é tão bom também que nessa casona que a gente morou, na frente, tinha um paranaense de Curitiba, que a profissão dele era estética automotiva de carro antigo, velho. Então, sabe aqueles carros impecável? Se Era apertar um maravilhoso. pouquinho mais a boina, já sai a tinta e Não. fudeu. Eu sei porque Não, eu me ferro com e Fusca. impecável. Direto. Vinha gente de tudo quanto é lado do Do Brasil pra Que da hora. deixar pro cara fazer a estética. E aí a gente saiu de lá, daí começou todo esse rolê da resina. Aí a hora que a gente descobriu que tinha que fazer acabamento, eu peguei e fui fazer o que no meu conhecimento. Aí eu falei, tá legal, mas acho que dá pra melhorar. Aí eu fui lá no cara, bati a palma lá, falei, você não me ajuda aqui, tá assim, tá assado. Fiz isso aqui na mão, o cara, ô louco, você fez na mão, você fiz. Falei, não, já tá perfeito, agora é só pôr uma máquina aí. Qual máquina? Daí ele foi me passando o passo a passo, a gente adquiriu máquina e começou a avançar. Depois, no meio do caminho, a gente viu que peça plana dava pra melhorar, né? A gente foi estudando, ia atrás de técnicos, tipo, de lixa mesmo, 3M, onde que tem a melhor oficina aí que eu posso ir lá tirar essa dúvida? Ele me falava, eu ia lá, rodei umas 20, funilaria, né? Eu puxei para o outro lado, que a maioria é a mesma coisa praticamente, né? Para funilaria, ver a técnica que ele fazia, como que ele usava, qual que era o processo. E eu fiquei analisando e fazendo teste, até encontrar
o melhor caminho ali que a gente setup tem. ideal, O setup ideal para cada tipo de peça, né? Uma peça plana é uma, esfera é outra, quina é outra. Senão, para nós também ter uma durabilidade maior de boina, sabe? Então a gente foi estudando. E foi E implementando desenvolvendo. no curso. E foi implementando conforme os passos foram acontecendo. Por isso que a gente fala, se você Sim. esperar estar pronto pra Não começar... teria começado até hoje. Não, você já foi tarde, Já era. entendeu? Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.